Bem-vindos ao Pode Humanizar, o podcast da Humanizar Instituto de Aprendizagem. Hoje nós estamos aqui recebendo a psicóloga clínica Jéssica Loz, que faz parte aqui da nossa equipe da Humanizar, né? Auxilia aí dentro do processo de avaliação das crianças e do atendimento aos adultos também. Seja bem-vinda, Jéssica. Então, queremos ouvir, né, da profissional Jéssica, sobre os procedimentos, sobre as avaliações, sobre a demanda com adultos. Você poderia falar para nós como é? É um prazer estar aqui com vocês novamente. É um prazer fazer parte da equipe de vocês. Sim. Eu agradeço a Simone e a Rosane pelo convite de estar aqui. E sempre que a gente fala em avaliação, a gente precisa falar sempre de equipe. Né? A avaliação ela é feita em equipe, não só o profissional vai dizer se sim ou se não. É uma equipe que vai falar com relação ao caso, né? Isso. E eu sempre gosto muito da troca entre os profissionais dentro da avaliação para que a gente possa ter uma intervenção efetiva, né? Sim. E principalmente, né, quando a gente fala nessa avaliação em adultos, né, Jéssica? Porque a neuropsicopedagogia, quando que os adultos vêm para a gente para avaliação, né? Normalmente, inicialmente, a gente avaliava apenas crianças. Sim. Aí o pai chegava a trazer a criança que tinha uma dificuldade e o que ele falava assim, já na primeira consulta, olha, ele é igualzinho a mim, ou a mãe, né, igualzinho o pai dele. Minha sogra disse que ele fazia isso, isso, isso. Então, a gente sabe que tem aquele histórico ali. E aí o pai, mas eu era assim, só que ele achava que ele era preguiçoso, ele achava que ele era o capetinha lá da escola, né, como às vezes eles relatam a infância deles assim e às vezes eles começam a comparar o filho que está com esse comportamento a eles. Só que ao passar do processo avaliativo, quando a gente chega à conclusão ali no final desse processo, o pai começa, mas então não era preguiça que eu tinha. Se todos esses comportamentos que o meu filho tem também fazem parte de mim, então, será que eu tenho a mesma coisa que ele? E foi assim que a gente começou a fazer a avaliação em adultos, né? Mas voltado para a questão dos transtornos. Então, transtornos de aprendizagem, TDAH, TEA, dislexia, pessoas que têm alteração de processamento auditivo e que lá, às vezes, vinha lá desde a escola, né? Com questões escolares, questões de leitura, de interpretação, de habilidades matemáticas. Esse público acaba vindo para a gente, então a demanda deles não é uma demanda emocional, a priori. Só que aí aqui na Humanizar a gente conta, além da nossa avaliação, que nós fazemos a avaliação ali de habilidades, né? A gente também conta com a Jéssica, que nos auxilia no processo, faz parte desse processo avaliativo dentro da área da psicologia, com as testagens cognitivas e olhando as questões emocionais, né, Jéssica? Que também podem ser interpretadas como um transtorno e que também podem não ser, né? Na verdade, geralmente, quando vem para mim uma demanda adulta, geralmente vem com uma depressão, né? Ou com um cansaço mesmo de uma busca de não conseguir dar conta da adultez, né? Isso. Porque aí a gente precisa dar conta da vida, precisa dar conta da família, precisa dar conta do trabalho, né? Geralmente vem com diagnóstico de depressão. Porque geralmente a pessoa já chegou num nível emocional onde ela já está muito cansada, onde ela já não se sente mais incapaz, né? E eu sempre procuro, quando vou fazer uma avaliação, sempre fazer um olhar humano para esse adulto, né? De entender o que está por detrás, aonde que começou tudo isso, né? Porque eu não posso escutar a demanda e atender a demanda. Eu preciso esmiuçar a demanda, né? Eu preciso ir lá na raiz do problema. Sim. E aí, quando a gente começa a perceber que aquela depressão não é uma depressão, né? Que talvez é um TEA, que talvez é um superdotado, uma pessoa que tem o TDAH, a dislexia, e que veio trazendo da infância, né? Essas questões de não dar conta do processo e acumulou e transbordou numa possibilidade de uma depressão, e às vezes sim, já numa depressão, né? Por não conseguir fazer as coisas. Às vezes ela vem como uma comorbidade, não a causa, né? É. Dentro desse processo.
Por isso que a gente não pode trabalhar com a primeira demanda, né? Sim. Quando o paciente traz a primeira demanda, a gente não pode ficar focado nessa primeira demanda. A gente precisa entender o contexto todo, né? A gente precisa avaliar a história de vida Sim. desse adulto que está ali, ou desta pessoa que está ali, né? Porque, geralmente, se você for olhar a história da infância, a história familiar, o contexto de aprendizagem, escola, trabalho, família, a gente já começa a ver que lá de trás já vem se carregando uma carga, e às vezes é a última gota do copo, né? Que transborda e que precisou procurar o profissional. Quando a Jéssica mencionou depressão, lembro de um caso que nós atendemos, né, Simone? Depressão e transtorno de ansiedade de uma moça, né, adulta, que veio para nós também com um diagnóstico de transtorno de ansiedade, e ela já frequentava também psicóloga, né, Simone? Sim. E fez os testes conosco. Enfim, ela trabalhava num contexto onde ela precisava se comunicar, e ela é uma pessoa da área da comunicação também. E quando foi se descobrir, quando você fala do histórico de vida dela, a gente já vai fazendo aquele estudo de caso. Aí, no final, fomos ver, ela tinha as características do TEA. Isso. Por isso que Informamos ela. Por isso que Foi feito as avaliações com protocolo, tudo, né, correto, para que a gente chegasse nesse... E a importância da anamnese bem feita também, né? Porque se a gente não Isso. faz uma anamnese Isso, a mãe dela a gente perde veio muita conosco. informação, perde muito dado. E às vezes são dados que fazem com que a gente realmente feche uma demanda, né? Feche um diagnóstico. Isso é bem importante. E nesse caso, né, que eu sei o caso que você está falando, é um caso que teve muito sofrimento fetal, teve questões lá no começo. E veja que ela já tinha uma formação, né? Ela era jornalista. E assim, a dificuldade sempre teve ali, dificuldade de interação social, várias dificuldades. E chegou numa época, que aí foi a época da faculdade, que acho que se intensificou muito mais isso, ficou muito mais visível. Ela foi para psicologia, e aí, às vezes, quando o psicólogo tem apenas aquele olhar da terapia clínico ali, né? A psicóloga atendeu ela por um período e falou para ela, olha, a princípio ela foi porque ela teve uma crise de ansiedade no coletivo, né? No meio de transporte ali. Pegou um transporte num dia com muito quente, muita gente, chegou em casa e teve uma crise de ansiedade. Aí ela foi para a psicóloga, fez o acompanhamento, e a psicóloga, ao decorrer do acompanhamento, falou para ela, olha, não é só crise de ansiedade. Tem mais alguma coisa junto aí que não sabia o que era, encaminhou ela para o psiquiatra. Ela chegou no psiquiatra, o psiquiatra falou assim para ela, olha, né? E ela passou todas as características dela, enfim, toda a demanda dela. O psiquiatra falou assim, olha, tem mais alguma coisa aí? Não sei o que é, e encaminhou ela para avaliação com a gente, com a suspeita de um TDAH. De um déficit de atenção, porque ela tinha dificuldade na matemática, e aí ela falava assim que ela tinha dificuldade, às vezes ela não entendia o que as pessoas falavam. Então, e quando ela chegou pra gente, né, era mais ou menos isso. Ela já tinha algumas características muito claras, que a gente que tem um olhar clínico, a gente já conhece. E não seria um TDAH, né, Simone? Porque não é desde a infância que ela tinha aquelas coisas que aconteciam com ela, né? Isso. E quando a mãe relatou muitas coisas que a gente já trouxe. Acendeu a luzinha, né, Simone? Isso. O TDAH seria os comportamentos de TDAH dela seria uma comorbidade do TEA que estava ali. Então, quando a gente foi no processo avaliativo, a gente conseguiu ir fechando, né? E dentro do nosso processo de avaliação, além da pessoa, a gente aplica questionário, o questionário é respondido por outros familiares, por outras pessoas que convivem. Então, até o olhar que ela tinha sobre ela, né, era um pouquinho diferente do que as outras pessoas. Então, mas em ambos, né, foram 3 respondentes. Em ambos respondentes, muitas características estavam muito presentes ali. Então, a gente começou a identificar que toda aquela dificuldade que ela estava, todo aquele processo e por isso que a ansiedade que estava, o quadro depressivo que estava, era por conta do TEA. E não que ela tinha, né, aquilo. E aí a gente fez, o médico fechou lá o diagnóstico, né? E aí a gente vê essa necessidade de ter esse processo, caminhar junto, né, Jéssica? Esses 2 processos avaliativos. Agora, às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa vem com os sintomas de ansiedade, de depressão, de tudo mais, e ele acha que ele tem um TDAH. E aí, às vezes, a gente encaminha que dentro da avaliação não são só aplicação de testes, e aí a importância da Jéssica, né? Que aí
a gente encaminha para a psicóloga, junto com a avaliação nossa, ele já passa pela psicóloga, que aí a psicóloga precisa analisar esses comportamentos, né, Jéssica? A primeira sessão sempre é uma sessão de acolhimento, né, que a gente faz, né, exatamente para que o paciente consiga transmitir para a gente aquilo que ele está sentindo, porque a gente precisa olhar além do que está sendo dito. Isso. Né? Se a gente não tem esse olhar do que ele está dizendo nas entrelinhas com o comportamento, a gente não consegue fazer diagnóstico nenhum e a gente não consegue entrar no sofrimento dessa pessoa. Sim. Né? Então, você escutar o que o teu paciente está dizendo e você avaliar além disso é muito importante. Essa paciente foi uma paciente feliz. Porque se essa psicóloga não tivesse encaminhado para o médico, se esse médico não tivesse encaminhado para humanizar, né, ela ia estar fazendo o que agora? Sim. Né? Como que seria a vida dessa paciente? Porque assim, você dar um diagnóstico não é legal. Você dizer para a pessoa que ela tem um diagnóstico não é legal, mas muda a vida dela, transforma a vida dela, é transformador, é libertador, né? E a importância do trabalho em equipe é exatamente isso, né? E do olhar do psicólogo, né? Para essa tem algo a mais aí nessa história. Isso. Né? E saber que não é só eu, enquanto psicólogo, que tenho o poder para dar respostas. Né? Nós temos uma equipe de trabalho que são neuropsicopedagogos, temos o neuro, a fono, né? Que pode nos dar caminhos mais claros, né? Por isso o trabalho em equipe é muito importante hoje, né? E o que eu percebo também em clínica é que, porque hoje está sendo feito muitos diagnósticos infantis, né? Que está começando a aparecer os transtornos nos adultos. Né? E eu fico pensando sempre assim, uma coisa que sempre me causa um pouquinho de estranhamento quando eu penso nisso, é o quanto esse adulto já não sofreu. Isso. Né? Por não Quantas ter sido... marcas, né, Jéssica, ele não Exatamente. traz consigo ali. Por não ter sido visto isso antes. Aí vai em busca do nosso papai Google para pesquisar, vai tentar se enquadrar, tentar se encaixar. Às vezes é um adulto infeliz na profissão, um adulto infeliz nas relações, porque não sabe lidar com quem ele é. Porque todos nós somos algo, né? Isso. Então, isso é importante do adulto saber quem é. E às Ter vezes, clareza né, disso. Jéssica, como você falou do pai Google, às vezes eu também, quando eles chegam aqui, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Eu falo, tá, então vamos ver. Isso você pode ter, porque eu sou hiperativo, porque eu tenho déficit de atenção, porque... Aí eu falo, peraí, vamos ver, primeiro, eu sou desorganizada, eu falo, uma coisa é comportamento, uma coisa é sintoma. Outra coisa é ter, né, o transtorno. Fala assim, então você pode ter comportamentos ansiosos, comportamentos hiperativos, comportamentos de desatenção, o que não significa que você tenha um TDAH. Então, você pode ter comportamentos de isolamento, você pode ter, então, analisar, porque um transtorno ele faz parte da vida da pessoa desde o momento que ela nasceu. Então, tem que estar presente, né, na vida dessa pessoa. E aí a gente vai fazer, então, esse resgate, que não é em uma sessão, em uma consulta que se consegue fazer. E como que lá no adulto, a gente vivendo a vida, o mundo como nós estamos hoje, correndo, né? Como que a gente vai tirar, né? Como que eu tiro o que é comportamento causado pelo meio, pelo meu estilo de vida, e o que é algo orgânico? Aí entra a psicologia junto conosco nesse trabalho, né, Jéssica? Porque aí você vai... Quando a gente, por exemplo, o TDAH. Aqui a gente vai aplicar a testagem do TDAH. Então, ali na testagem, ele avalia muito comportamento, não existe um exame para o TDAH. Só que aí a psicologia entra para olhar se esse comportamento, né, se esse comportamento de fato se faz, se ele é orgânico, né, Jéssica? Porque tem vários fatores que podem influenciar e a pessoa começar a ter esse comportamento... A partir do meio, né? A partir do meio. Porque se você tem um ambiente desorganizado, você tem uma tendência a ser um desorganizado. E a desorganização muitas vezes é confundindo com o TDAH, por exemplo. Né? Porque eu não consigo organizar, eu não consigo fazer, eu não consigo começar e terminar, né? Mas será que isso é só um comportamento, né? É isso que a gente busca fazer nas avaliações, né? Avaliar o que é comportamento adquirido pelo meio e o que é comportamento que eu tenho por uma determinada situação que é minha. Sim. Isso, Né? que é Essa clareza, né, do que é e o que não é muito importante que se faça, né? Primeira coisa antes de você... E até porque o resultado
pode dar... eu posso, digamos, vou aplicar lá um instrumento, e esse instrumento padronizado vai me dar, por exemplo, do TDAH. Ele avalia muito comportamentos, embora aqui a gente usa instrumentos padronizados que são validados na população brasileira, que considera a idade dessa pessoa, o nível de escolaridade dessa pessoa. Embora isso, eu ainda assim estou trabalhando com comportamento, com comportamentos observados, né? E aí, às vezes, eu posso interpretar esse comportamento como algo que está sendo mascarado. E o que é o mais importante nisso, né? É que eu posso receber um diagnóstico, mas a causa, digamos que passei por um trauma lá na infância, digamos que eu tenho uma questão que eu venho trazendo aí aí você vai poder falar melhor, né, de baixa autoestima, enfim, outras questões que não necessariamente são orgânicas, mas que me causa esse comportamento, que todo comportamento tem uma função, né? E aí esse comportamento ele é interpretado como TDAH. Eu coloco naquela escalinha, quando chega no final, deu 90, por exemplo. Então você é TDAH. Tá, essa pessoa vai tomar uma medicação, vai ficar ali suas 4, 5, 6 horas que ela vai trabalhar, ok, mas o problema continua lá, né, Jéssica? E aí, nada mais importante do que avaliar qualitativa e quantitativamente uma pessoa, né? A gente precisa ter a testagem, porque a testagem nos dá um norte muito grande, né? Ele é um instrumento que nos ajuda e nos auxilia muito. Tira do achismo, né? Exatamente. Mas você avaliar a pessoa com esse olhar de qualitativo, né, de conhecer a história de vida, de estar ali, de observar, de ouvir, fazer uma boa escuta, né, uma observação também, porque em terapia, além da gente estar ouvindo, a gente precisa observar o que o corpo está falando, né, porque o corpo fala muito mais às vezes do que está sendo dito, né, a gente precisa avaliar o contexto familiar dessa pessoa, né, avaliar ele qualitativamente para a gente dizer se sim ou se não, né, porque nem sempre o número nos diz quem se é, né? E aí... Eu sempre digo que a avaliação qualitativa, ela caracteriza. Exatamente. Ela é muito... A avaliação qualitativa, ela dá a pessoa. E a quantitativa, ela dá o quanto essa pessoa comparada aos outros, né? Ela não tem muito... Na verdade, Simone, nisso que você está falando é muito importante, porque às vezes, assim, ó, a gente fica tão atrelado a respostas em número, que a gente esquece de avaliar a pessoa enquanto pessoa, né? E às vezes a pessoa só precisa falar, colocar para fora. Ela tá em um sofrimento tão grande que tudo que ela for responder de questionário ela vai se enquadrar, porque ela já não sabe mais. Isso, exatamente. Né? Ela já está sofrendo tanto, são tantas buscas que ela fez que ela já está achando que é tudo. Né? E na hora de você responder um relatório, você vai colocar, porque eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. E na verdade nem sempre é. Às vezes a pessoa só está num sofrimento intenso que ela não está conseguindo ter clareza de quem ela é. Né? E a gente precisa resgatar quem ela é nesse momento, e não só fazer um diagnóstico. Você sabe que eu lembrei de uma paciente que eu falei assim, você sabia que você é muito má com você, né? Porque assim, dentro de um dos questionários que a gente aplica para TDAH, e essa paciente, no caso, era de suspeita de TDAH, a gente faz a análise da vida escolar infantil, do desenvolvimento infantil, da vida escolar infantil e da vida adulta, né? Dos momentos atuais. E essa visão, na visão de um respondente e dela. E assim, tudo que era na visão dela, nossa, dava lá em cima, todos os critérios, sabe? Fechava. E assim, quando as outras... E olha, que não foi só um respondente. Eu sempre gosto de ter 3 respondentes, por quê? Porque às vezes uma pessoa que está ali muito próxima, né? Mas a gente ter esse olhar. E os outros 2 respondentes dela, da questão da infância, que era a mãe e a irmã, tipo assim, era outra pessoa. Então, assim, nossa, parecia que ela tinha tudo, sabe? Que ela achava que ela era má, ela achava que ela era desorganizada, ela achava que... Sabe, que ela era hiperativa. Ela tinha uma visão dela, assim, muito ruim, perto daquilo que o pai, que a mãe e a irmã estavam falando. Inclusive, nos dias atuais. Inclusive, né? Porque ela achava, assim, que... Não, mas não é possível que eu... Será que as pessoas não me veem assim? Tipo, eu me vejo assim? Eu tô me cobrando, eu tô achando que...
Então, essa importância, né? Você aí que, de repente, recebeu um diagnóstico, isso eu comento, né? Às vezes as pessoas vêm, elas já têm um diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? Chega aqui, aí a gente vai analisar, tá? Mas só foi respondido por você. Aí eu pego uma escala, eu venho, respondo aqui. E dependendo do quanto a tua estima, né? Se você está com alta, com baixa estima, o quanto você está se achando bem, ou enquanto você está se achando, né? A nossa palavra que a gente escuta aqui às vezes, né? Um bosta de pessoa, ou eu tô me achando, eu me acho preguiçoso. Porque essas pessoas que trazem, às vezes eles se retratam, eles se caracterizam assim, eles vêm trazendo isso, né, Jéssica? Talvez eles escutaram muito tempo isso. Autoafirmando, né? Sim. Isso. Então, assim, aí você vai responder sobre você mesmo a partir da tua ótica. E aí, o quanto a gente é punitivo, né? Com a gente mesmo, né? O quanto a gente tem um nível de cobrança muito grande e que nem sempre é, né? Exato. Porque um dia eu não dei conta, porque um dia eu fiz errado, ou porque alguém um dia disse para mim que eu não sabia fazer bem isso, né? Foi acúmulo e a gente só se vê com esse olhar de negatividade. E eu lembro de um caso também de um paciente que veio já com uma avaliação, ele veio para biofeedback e com o diagnóstico de TDAH. Aí eu olhei, ele já veio assim com uma avaliação neuropsicológica completa, aplicado em testagens cognitivas, de função executiva, só que foi uma avaliação toda quantitativa. Aí, assim, QI 132. E sem nada de discrepância. Então, tudo para cima. Tudo bom. Aí, lá na análise, o questionário de Barclay de TDAH, das 5 habilidades, 2 deram alteradas. As outras estavam dentro da média. Aí, o outro instrumento lá, que avaliava também questões comportamentais, que avaliava a questão financeira, questão no trabalho, em diferentes áreas da vida, normal. Então, assim, foi pego alguns pontos da vida, né? E que no caso dele estava muito relacionado à gerência. O que deu alterado dele? Gerenciamento de tempo, hiperfoco, né? Que é o controle inibitório ali que estava. Isso no questionário, porque no instrumento de controle inibitório, função executiva, de funções frias, estava dentro da média ou acima ainda alguns. E foi pego também ali dentro de todas as relações de lazer. E isso foi fechado no diagnóstico dele, só com base na quantitativa. Não, ó, aqui você deu. Aí ele chegou para avaliação do biofeedback, trazendo. Eu falei, tá. Aí eu falei, então me conta um pouquinho sobre você, para daí a gente poder, né, fazer aí o encaminhamento, o que a gente ia fazer, o mapeamento, mas para a gente entender qual era a necessidade dele. Ele falou, não, olha, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Eu falei, como que você era na escola? Não, nunca tive problema, eu sempre fui muito esperta. Só de olhar ali, eu já tinha visto muitas características da superdotação, inclusive no relatório que foi feito ali da análise dele, né, tinha... E aí eu falei assim para ele, porque o que acontecia? Ele era uma pessoa que ele trabalhava muito, então ele tinha pouco lazer, obviamente, né? Há essa descompensação. E aí eu falei para ele, você está vendo que então isso não foi considerado, não foi levado em consideração. E outra, ele tinha 3 empresas. Então uma pessoa que tem um cargo de liderança, que tem um cargo de gerenciamento ali de 3 empresas, obviamente ele vai ter, né? E assim, e por que ele foi? Por que ele foi buscar esse diagnóstico? Porque assim, né? Porque você não para. Porque você você não tem lazer. Porque eu falo e você não me escuta. Porque parece que você vive no mundo da lua. Porque ele estava tão cheio de coisas. E assim, muitos dos estilos da superdotação dele. Por quê? Porque ele nunca parava, para ele nunca estava bom, ele estava na 3ª empresa. Então, assim, as pessoas olhavam ele como um hiperativo, porque nunca parava, entendeu? E aí eu olhei ali, eu falei, tá, tudo bem, a gente vai trabalhar com biofeedback, mas olha só esse processo aqui. Falei, vamos analisar tudo isso, né? Se fosse um TDAH, você com esse QI de 132, com tudo acima, toda a parte de função executiva, de memória, eu falei assim, velocidade de processamento, a gente sabe que o TDAH é um transtorno. Eu falei assim, olha, você muito correto com as contas, muito correto, nunca levou uma multa, não perde horário de trabalho,
Assim, eu falei, aonde que tá? O TDAH, né? Aonde que tá o transtorno na tua vida? Qual é o teu prejuízo? O prejuízo, na verdade, era muito mais externo, que a cobrança era muito mais da mulher, uma cobrança muito mais familiar, do estilo de vida que ele tinha. E que estava sendo interpretado como, não, porque você não é igual aos outros. Os outros que trabalham de segunda a sexta às 8 e quer ficar em casa sem fazer nada. Porque você nunca para, porque você sempre está buscando algo. E isso estava sendo interpretado. Aí ele foi no neuro, o neuro pediu uma avaliação neuropsicológica, foi feita essa avaliação neuropsicológica por neuropsicóloga, mas só teve essa análise quantitativa. E não teve uma análise qualitativa. E os números, como você bem falou, o número ele não conhece a pessoa que está ali. Ele não sabe. A gente, no biofeedback, a gente diz isso, ó. A gente passa ali, é igual um scanner, né? Ele não diz, ó, o fulaninho passou por isso na infância. Ele não leva isso em consideração. E eu, por isso, né, sempre priorizar a avaliação qualitativa, né? Porque o número, ele nos reduz a muitas coisas, né? É muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Esse rapaz que fez uma avaliação só quantitativa, ele estava já com um diagnóstico errado, porque não foi escutado, né? Não foi feita uma escuta efetiva daquilo que ele estava sentindo ou de quem era essa pessoa, né? Então, E o que foi? Aí e outro dado que é bem importante aí para vocês que já passaram por avaliação. Eu falei, olha aqui, ó, você olhou aqui, foi te explicado o que significa esse QI de 132? Ele falou, não. Tipo assim, ele só recebeu. Só recebeu o papel Tá e foi 13 embora. páginas. Não foi barata a avaliação, não foi barato. Foram 13 páginas de avaliação. Então, assim, era uma testagem boa, entendeu? O profissional usou as testagens, mas faltou a análise qualitativa. E assim, a pessoa ali entende, e eu falo assim para ele, tá, o que você tem que fazer? Como eu trabalho muito com superdotados, o superdotado vai ter um excesso de trabalho ou hiperfoco em algumas coisas que começa a focar muito só naquilo, eu quero falar sobre aquilo, eu quero fazer sobre aquilo. Vai caçar diamante. O que é caçar diamante, né? Eu olho, tudo brilha aos meus olhos, tudo é muito legal, tudo eu posso fazer, tudo vai dar dinheiro, tudo. Só que eu não guardo nenhum diamante no bolso. Por quê? Porque eu quero aprender. E às vezes é considerado isso como um TDAH, né? Então, assim, a gente que trabalha com adulto em todas essas nuances, a gente acaba identificando. E como a gente trabalha em conjunto e tem esse olhar tanto de desenvolvimento mesmo, e o que está envolvido, que é essa questão psicológica, essa questão emocional, a gente consegue ter esse olhar, porque a pessoa vai pegar aquele diagnóstico e o que ele vai fazer com ele também é preocupante, né, Jéssica? E aí, por isso que a devolutiva é mais importante ainda. Exatamente. Eu acho que de todo o processo, a consulta acolhida, né, e a devolutiva são os momentos mais importantes que tem uma avaliação. Porque é a partir daqui que eu vou escolher, né? O que eu vou fazer daqui para frente, né? E Jéssica, assim, da acolhida e até a devolutiva, né? Você vai ter avaliação. Conta para nós aí, nós já sabemos, mas conta para as pessoas que estão nos assistindo, qual é o período dessa avaliação? De que forma que você faz? Quantas vezes a semana? Como é? Eu costumo fazer assim, a primeira sessão sempre acolhida, Sim. né? Primeiro que quando o paciente vem para mim, eu já venho com um conhecimento do caso, porque vocês me passam, né? Ou, geralmente alguém me passa essas informações. A partir da informação que eu tenho, vinda de vocês ou né, de um outro profissional, eu vou fazer a acolhida com o paciente, né? Para entender o porquê que ele está ali, né? Como que ele chegou até mim, quais foram, o que já disseram para ele que ele tem, né? Porque eu também preciso ouvir, né? Porque às vezes uma professora lá da creche, né? Fala, viu, essa criança tem autismo, fala para a mãe, né? Então eu tenho que entender toda essa demanda, todo esse histórico, e aí eu explico o que eu vou fazer, Certo. né? Que geralmente a gente faz uma avaliação cognitiva, né? E aí, a partir das testagens, a gente tem testagens conforme a idade, né? Que a gente precisa também saber qual a idade, em qual testagem ele vai se enquadrar. Sim. E eu explico isso para ele, e aí eu deixo que ele fale para mim o que ele está sentindo, né? E aí, nesse falar para mim o que ele está sentindo, é que eu começo a fazer uma avaliação
qualitativa, né? Sim. Que eu começo E até você vai analisar se naquele momento, de fato, é a avaliação cognitiva que ele precisa, né, Isso Jéssica? Nós pegamos um caso agora, né, que ele veio para mim, é um adulto, né, eu não lembro bem certa a idade, mas acho que uns 27 anos, 28, que ele veio para a gente fazer essa primeira avaliação cognitiva dele, né, para identificar qual é o QI que ele tem. Sim. E já na primeira sessão eu Já percebeu que não. já falei que não era, já sabia que não era o caminho, né, que tinha muito sofrimento envolvido nesse histórico, né, e que fazer uma avaliação cognitiva não iria interferir no resultado, né? Eu precisaria fazer uma avaliação clínica, né? Mas foi a partir desse momento, e aí, o que que você está sentindo, que eu consegui saber quem é essa pessoa, né? Que eu consegui ouvir o que essa pessoa tinha para falar, porque ela não teve a oportunidade de dizer, ou talvez ela não se sentiu à vontade com ninguém para dizer sobre o que está falando. E aí, quando você diz para ela que você está ali para ouvir o que ela tem para falar, né? Porque muitas vezes ninguém está disposto a nos ouvir, ou então até nos ouve, mas não sabe o que fazer com essa informação. Ou o julgamento, né? Exatamente, Também, de né? maneira errada. E a gente observa aqui, como a gente faz o trabalho com adultos também, né? A gente percebe assim que o pai, quando ele busca para o filho, a decisão é muito mais rápida de iniciar de passar pela avaliação, é mais rápida de iniciar o tratamento. Agora, quando é para ele, ele vai protelando. Então, às vezes, ele liga, ele pergunta do valor, aí ele pergunta como que é o processo, aí ele agenda a acolhida, a consulta de acolhida e chega. Aí ele demora um pouco mais para marcar a avaliação. Por quê? Porque ele fica com isso pensando, mas será que é? Será que não é? E se não for, né? Até eu lembro, teve um que falou assim para mim, mas vai que não é um TDAH e eu vou descobrir que eu sou preguiçoso mesmo, que eu sou desleixado mesmo, porque ainda se eu descobrir que eu tenho um TDAH, eu vou poder dizer, puxa, né? A vida inteira eu sofri por algo que era mais forte do que eu. Agora, e se eu não tiver isso? Então, eu acho que esse ponto também é muito importante dentro da psicologia, porque não é o trabalho que a gente vai fazer, mas porque a demanda veio disso, né? E como a gente tem falado aqui, às vezes a pessoa vem e talvez é mais fácil ela vir procurar um diagnóstico de TDAH, ou de dislexia, ou de autismo, do que ela ir para terapia. Do que ela ir buscar, não, eu preciso de um psicólogo, por exemplo. Às vezes é mais fácil eu pensar, não, eu preciso saber se eu tenho TDAH do que eu preciso ir para terapia. Fazer terapia é muito difícil, né? Na verdade, você lidar com as suas questões é muito difícil, né? Você poder contar para alguém aquilo que você tá sentindo te faz frágil, né? E nós adultos não queremos nos mostrar frágeis. Nós não podemos, na verdade, em algumas situações, né? Então, vir para terapia é o processo mais difícil e geralmente as pessoas chegam e falam assim para mim: você é o meu último recurso. Porque já passaram por um monte de outros profissionais que não deram conta dessa demanda. E aí, assim, puxa vida, agora não tem outra alternativa a não ser ir para um psicólogo, né? E aí eles jogam essa responsabilidade E às vezes nas mãos da também gente, né? o estilo, o que a gente observa é que, como a gente trabalha muito com a neurociência, quando vem no momento da consulta e da acolhida, a gente já explica qual é a linha e abordagem que a gente trabalha. Então, a gente busca a resposta, né, na neurociência, que vai falar sobre o comportamento humano. Então, ela é uma abordagem diferente da psicanálise ou de outras abordagens aí que tem, né? Então, às vezes, essa pessoa, hoje a informação está aí, então tem muita gente que tem muita informação sobre tudo e que já consegue também ter uma noção, opa, mas isso daqui, esse profissional está me levando para uma área que eu não estou gostando. Esse profissional está mexendo em algo que não está certo. Que não é para ser mexido. Que não né? é para ser mexido, ou assim, né, não estou entendendo aonde está indo. E eu sempre falo assim que esse vínculo precisa ser estabelecido. Então, aí você acaba desistindo de profissionais porque você foi em um profissional, em um só, Não gostou. que não gostou ou que não, que não teve o manejo adequado com você ou não era aquilo que você acreditava, porque chega muito para nós casos assim que, olha, eu fui lá e começaram a mexer em situações lá da minha mãe, situações assim que eu não acredito. Falo, tudo bem, então você... Daí eu não quis saber mais. Eu comecei a fazer processo de terapia, não gostei do processo e nunca mais fui procurar. Então, você entender que existem profissionais e dentro da área, então, se você
eu sempre brinco com eles, né? A gente já mais ou menos analisa, assim, o jeito que eles veem. Eu falo assim, então você é São Tomé, né? Você gosta de ver para crer. Isso. Falei, então tá aqui. Então aqui você vai fazer o instrumento, você vai passar por o processo, você vai ter tudo muito claro para que você consiga entender. Então, até os instrumentos que a gente utiliza, eles estão lá. A gente coloca ali os instrumentos para que precisa estar, não é nada escondido, né? Eu estou fazendo um processo aqui, mas é um processo escondido que você não pode saber o que é. Não, é só eu sei a técnica que eu estou trabalhando, só eu sei o que eu estou fazendo. E aí a gente vê que isso atrasa muito, né? Adolescentes, por exemplo, Jéssica. A gente atende adolescente aqui que já tentou terapias, e eu lembro de um que falou assim, que disse que a pessoa foi lá, ele fazendo terapia, e a pessoa queria que ele falasse sobre as relações familiares. Ele falou assim, ela queria que eu tivesse problema, e eu não tinha problema em casa. E ela falou assim, na semana que vem você vai vir que nós vamos discutir as questões de casa, as questões de família. E ele falou assim, eu não tinha problema para contar para ela. E ela queria me forçar a falar algo que não existia. Eu não ia falar, o que eu não gostava do meu pai? Eu gostava do meu pai, não tinha algo que não gostasse do meu pai. Então, assim, a gente percebe que... E esse adolescente que ele já vinha com uma necessidade, só se intensificou porque quando ele começou nos processos terapêuticos, ele não conseguiu entender ali. Tanto que quando ele chegou, né, Rosane, ele veio com a mãe... Ele questionava tudo, muito questionador. Então, ele questionava o que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo. E ele chegava em casa e ia pesquisar sobre aquilo que a gente estava fazendo para ver se tinha fundamento no que a gente estava fazendo. E eu acho que a informação está aí para isso também, né? A pessoa saber. Então, quando o profissional é transparente dentro do processo, né, de avaliação, é muito importante, porque é a minha vida, né? A pessoa entender a minha vida que eu estou entregando na mão do outro. E, na verdade, vai além, né? Porque a gente precisa respeitar também a quem está ali, né, com a gente. Porque, assim, se eu não tenho um problema familiar, por que eu vou ficar insistindo que eu tenho um problema familiar? Se o paciente diz, eu não tenho uma questão com meu pai, com a minha mãe, ok. Né? A gente vai procurar outros caminhos para que a gente consiga perceber se tem ou não. Porque tem. Né? A gente tem formas de chegar no resultado sem que a gente seja incisivo com o paciente. Né? E tem situações que eles não querem falar naquela hora. E se eu, como profissional, não tiver empatia de entender que ele não quer falar sobre aquilo e não tiver essa sensibilidade de mudar de assunto, eu perco o paciente. Porque, na verdade, eles querem ouvir, mas eles não estão prontos para falar sobre Exatamente. tudo. Né? E a gente precisa esperar que eles estejam com essa prontidão para daí que a gente possa discutir sobre o assunto, né? E, às vezes, assim, a gente vai falando sobre vários assuntos, sobre várias coisas, sobre vários temas totalmente diferentes daquilo que a gente se propôs enquanto terapeuta. E quando a gente vê, eles nos falam tudo sem que a gente precise perguntar. Exatamente. Essa que é a beleza da terapia, eu acho que é isso, assim, né? A gente dá um caminho, a gente dá ali para ele e ele nos traz, assim, com tanta facilidade, com tanta tranquilidade que a terapia não se torna ruim. Sim. E isso foi um ponto bastante importante que você colocou, que a gente vê muito assim, o adulto chega e a gente pergunta, você já fez alguma terapia, né, com psicólogo? Não. Eu não acredito muito que eu vou lá e vou conversar e... ou eu já fui, mas eu chegava lá, a pessoa... Aí você imagina Só assim, ó. meu via. Aí você imagina assim, tem pessoas que são mais tímidas, que não vão falar com fluidez, não vão... Tem pessoas que nem eu, por exemplo, até eu que falo bastante, de repente me conta como foi teu dia. Tipo, é algo muito vago, né? E aí, então, assim, às vezes tem pessoas que chegam, a gente vê essa resistência, essa certa resistência de ir para terapia, a gente sabe, né, que isso é um conceito já muito conhecido, que as pessoas têm um preconceito com a terapia. Então, a pessoa foi buscar a terapia, ela chegou lá e ela tinha que falar. Aí, assim, né, existem técnicas e técnicas, mas aí a pessoa, não, eu fui lá, mas a terapeuta queria que eu só falasse, e eu fui 2 vezes, E mas eu não tinha nada para falar. E eu não tinha nada para falar, e eu não fui mais. Eu sempre falo para os meus pacientes que os primeiros 10 minutos de terapia é o momento quebra-gelo.
É onde eu conto sobre as coisas, onde eu conto sobre algumas coisas que aconteceram. Eu me atrasei porque o meu filho fez isso, o meu cachorro fugiu. Nossa, Conta pra ele. me desculpa porque eu fui ali no mercado e era rapidinho. Eu sempre faço um momento de quebra-gelo, né? De dizer para o meu paciente o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, por que atrasei, se não atrasei, ou se estou atrasado, por que atrasei, né? Porque eles se sentem à vontade. Eles começam a olhar para mim, não só como terapeuta, mas como uma pessoa que tem tantos ou mais problemas do que eles, né? Isso. E você conseguir trazer a tua vivência para a terapia é importante, Sim. porque você se coloca no mesmo lugar, né? Porque enquanto eles estiverem nos olhando só como psicólogo, só como avaliador, só como terapeuta que seja, a gente não consegue criar vínculo. E o vínculo em terapia é o que a gente ganha, paciente. Se o paciente olhar para a gente e dizer assim, puxa vida, né? Apesar dela ser psicóloga, ela tem, né, os problemas dela, né? Tem as questões com a família. Ela tá aqui, ela tá me ouvindo, mas ela também tá falando, ela também tá compartilhando momentos. Lógico que a gente não pode fazer da terapia uma conversa jogada fora, Sim. né? Mas a gente precisa dar oportunidade para o paciente contar. Sim. Só contar, sem que a gente esteja avaliando, porque no só contar eu ganho mais do que no momento que eu estou avaliando. No momento que eu estou direcionando a terapia para uma linha ou para outra, eu ganho muito menos do que a conversa à vontade, a conversa livre. Por quê? Porque o paciente me traz com tranquilidade, sem perceber que está me trazendo, sem aquilo gerar sofrimento e sem aquele assim, não, aqui eu não quero entrar. Né? E aí, eu não querer entrar, se eu não souber respeitar e se eu não souber ganhar ele de outra forma, eu não faço terapia. Eu não vou conseguir atingir o objetivo que é da terapia, que é tratar a dor. Porque terapia é isso. Você vai para terapia E o para tratar quanto a que dor. e quantas pessoas, né, que como você, eu achei muito importante você colocar, e às vezes a pessoa não está pronta para receber aquilo. E isso que eu acho mais interessante desse conjunto de avaliação, né, que a gente faz aí dentro da neuropsicopedagogia com a psicologia. Por quê? Porque é o depois disso. E essa pessoa também vai precisar fazer um acompanhamento, porque às vezes a necessidade que ela tem ali, a gente vai ter que trabalhar com ela. Porque essa pessoa, como alguns veem, né, às vezes ele não consegue ler, ele não consegue interpretar, ele não está conseguindo fazer conta. Quem que vai ensinar ele a fazer isso? A psicóloga vai trabalhar com toda a questão que essa dificuldade dele está causando. E enquanto a gente vai trabalhar para desenvolver a causa. E na verdade, daí o que eu gosto bastante dessa troca é isso, né? Porque eu trabalho com a questão da autoestima, de saber que, né, de colocar isso, né? Você consegue, você é capaz e vocês ensinam, né? Exatamente. Isso. E aí, senão a pessoa, senão, sabe, ficar assim, aí se completa, né? Se complementa esse processo. Não adianta fazer um isolado do outro, né? Porque pode até dar resultado, mas o resultado ele é muito menor do que um trabalho em conjunto, né? Que se você dá o empoderamento com a terapia, né? Se você diz para aquele paciente que ele tem capacidades, ou se você desmistifica a não capacidade nesse paciente, na hora de você ir para neuropsicopedagogia já fica mais fácil, porque o paciente já vai com menos. Porque às vezes me parece que eles vão resistentes, não sei se a palavra é resistente, mas eles vão já com aquele pensamento assim, não, eu não vou conseguir, então eu nem vou tentar. É mais difícil ainda do que a criança. É mais difícil, porque ele tem noção de que ele não conseguiu e que ele já tentou tantas outras vezes, de tantas vezes não conseguiu. Chegam a dizer para nós, né, Simone, por exemplo, assim, Simone, sempre a gente conversa, 50% é nosso, 50% daquele adolescente ali. Aí, quando a gente parece que caminha, que ele não foi. Aí chega a mãe e diz para nós, mas eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Aí a gente avalia, né? Não, você precisa de cuidado. Nós tivemos um paciente que a gente pediu que a mãe fosse fazer a terapia, né, com a psicóloga. Daí, o que a gente percebe? Que aquele adolescente começou a fluir. Vai avaliar. Porque o olhar foi diferente. E eu lembro de um caso que nós atendemos junto, de um TEA, né? Que, por exemplo, eu fui trabalhando linguagem com ele e você foi preparando ele para ele ir pedir no MEC. Porque era uma pessoa, 23 anos, que recém, né? Ele chegou no seu pai. O pai da Jéssica é clínico geral, então ele chegou no pai, não lembro se era depressão. Depressão, com diagnóstico de depressão. Aí o pai me encaminhou, né, para fazer a avaliação. E já na primeira consulta eu já falei, não, mas não é
Tem mais coisas aí. Tem mais coisas aí, né? E aí foi muito interessante esse caso, porque na terceira sessão eu, com muito jeito, com muito cuidado, eu falei assim, você já ouviu falar no autismo? Quando eu falei isso, ele fez... Ufa, alguém me falou isso. Eu já Isso. li sobre isso, Aham. Jéssica. Você acredita que eu já sei que eu sou isso aí, Olha né? só. É. se E aí, identificando. ele já estava pedindo esse diagnóstico, porque ele Uhum. sabia que ele tinha. E o quanto essa minha fala, e com tanto jeito, porque eu fiquei tão preocupada Ele de fala, dizer aham, aquilo naquele isso. momento. E aí né? ele precisava buscar avaliação sabendo que era, né? Uhum. E depois a gente foi no acompanhamento com ele, o sonho dele era ir no MEC, né? O Foram sonho. 4 semanas. 23 anos, fazia faculdade, trabalhava, então era uma pessoa funcional. Era. Mas eu lembro assim muito dele falar da necessidade, essa questão do sonho. Então ele tinha muita, eu lembro até hoje quando eu estava fazendo análise de linguagem figurativa com ele, que eu falei para ele: o que que você entende com isso não é minha praia? Aí ele não gosta de praia. Daí eu. E estavam feitos sardinha em lata. Ele. Uma lata cheia de sardinha. A casa estava entregue às baratas. Uma casa cheia de barata. Então, assim, tipo, muito literal mesmo. Então, ele tinha um déficit de linguagem muito grande. E aí ele tinha essa dificuldade, né, de interação, justamente porque ele compreendia, diferente por conta do TEA, né? E aí lá, então, gerava essa dificuldade, gerava ansiedade, gerava tudo mais. E a Jéssica foi trabalhando com ele a questão do sonho de ir para o MEC. Pro MEC. E eu fui trabalhando com ele essa questão da linguagem figurativa, de entender essa linguagem figurativa, né? De melhorar essa questão da comunicação. Como que eu posso, que era uma dificuldade dele também, como que eu posso iniciar uma conversação? O que é esperado ali, né, dentro desse processo? Então, assim, são habilidades que para nós parece que é muito, muito comum, muito Fácil, né? rotineira. Então ele passou por um treino até chegar no MEC. Foram Até chegar 4 sessões. Primeiro que ele maravilha. foi no espaço, ele observou o espaço, ele viu como funcionava O MEC. aquele espaço, o MEC. Uhum. Aí na segunda sessão ele foi para a sessão de novo. Eu perguntei para ele o que ele tinha visto. Ele me contou, Olha. né, que ele tinha observado que tinha o lugar que fazia os pedidos, tinha o lugar que fazia a retirada dos lanches. Sim. Que os lanches ficavam escritos assim num painel Uhum. e que tinha mesa onde as pessoas ficavam. Sim. Então eu pego uma senha, Jéssica, e a pessoa vai chamar pela senha. Uhum. Ele descreveu como é o contexto lá do MEC. Como que funciona o MEC. Sim. Na segunda semana eu falei assim, então agora na próxima semana você vai lá e você vai ver todos os lanches que eles Sim, têm, né? sim. Todas as comidas ali, você vai escolher qual você vai querer comer. Sim. Aí ele foi, eu lembro até hoje que ele escolheu Um combo. o McChicken, que era o que ele tinha chamado mais atenção, porque ele gosta de frango. Ah, sim. Uhum. Aí ele foi, ele fez, ele escolheu, ele falou que ele queria comer um combo, ele não queria refrigerante, que ele queria o suco, o Del Valle de uva. Ele já tinha feito todo o pedido na cabecinha dele. Falei, então tá bom. Então, na próxima semana, você vai lá e você vai fazer o pedido. E você vai fazer o pedido e você vai comer. Daí ele falou assim, mas será que eu vou ter que comer ali no espaço? Não, você que sabe, né? Você pode pedir para embalar, para levar para Sim. casa. Ou E você comer lá. pode comer, né? Aonde você se achar mais confortável. Você pode sentar na mesinha e comer. Então, o que você vai fazer? Você vai ver como que tá o movimento. Se tiver muito movimentado, você pede para embalar. Mas se não tiver muito movimentado, você escolhe uma mesa e você senta. E aí ele chegou e era um dia de pouco movimento. E ele falou assim para mim, eu tinha uma mesinha que estava bem próximo da porta. Falei, por que você escolheu essa mesa? E ele disse para mim que se ficasse muito difícil, ele ia pegar o lanche e ia sair bem pela rápido. porta. Ai, que Eu nunca amor. esqueço dessa fala. É. Uhum. E aí ele foi, escolheu o lanche, conseguiu fazer o pedido, aí chamaram ele conseguiu retirar do balcão, sentou, comeu. E aí ele terminou o lanche, ele me mandou mensagem, Que amor, Jéssica. né? É. Falando para mim que ele tinha conseguido Olha fazer só. um lanche lá no Mac. E uma pessoa que é aparentemente funcional, né? Eu lembro assim dele também comentando, olha, por exemplo, eu amo jogar truco, eu sei jogar truco, porque ele estudava, né? Fazia
física, e ele falou assim... E eu vejo, assim, os rapazes jogando truco, e eu fico olhando, eu não consigo chegar Para falar que quer jogar. para falar, posso jogar também? Não posso jogar? Como que é? Então, assim... E ele ficava formulando, aí vem essa questão da ansiedade e tudo mais, porque ele ficava formulando na cabeça dele como que ele ia chegar, o que ele ia... Então, a importância que, além desse diagnóstico, a importância que tem desse trabalho, porque aquilo que é muito, muito simples para a gente, para eles, acaba sendo uma dificuldade. E eu lembro também, Jéssica, não sei se você vai lembrar, a mãe dele relatou assim, quando ele foi para a casa da avó. Porque ele tinha ele era muito inflexível, né? Inflexível para sentar na mesa. Então, se a mesa não tivesse posta exatamente da mesma maneira, ele rodava e ele não sentava para comer. Só usava cores escuras. Nossa. E ele perdia o tempo, assim, né? Sem noção temporal. E a mãe dele falou assim... Ele quase matou minha mãe do coração. Eu falei, por quê? Porque ele chegou na casa dela sozinho. Diz ela, e primeiro ele quase me matou do coração. Porque ele falou, eu vou ir visitar a avó. Vou ir visitar a avó. Eu já vi que tem o ônibus tal hora, porque aí também já estava sendo trabalhado com ele, nessa previsibilidade. Se programar, né? De se programar. Então, tem ônibus tal hora, eu vou pegar esse ônibus e vou ir lá na casa da avó e tal coisa. Aí diz que a mãe, né, dele falou assim, mas será que ele vai? Porque ele só sai daqui para ir no trabalho ou daqui para ir para as terapias, né? Então, ele era muito restrito com essa questão. Ele não saía visitar. Mudança de rotina, né? De mudança. E quando ele chegou na casa da avó, diz que a avó quase pensou, certo, eu vou morrer, o Danilo tá sabendo... Fala o nome da pessoa. Ai, ai, ai. Né? E depois vocês cortam. Então, a avó pensou, né? Alguma coisa vai acontecer comigo, porque nunca, a pessoa lá com 20 e poucos anos, nunca chegou. E hoje veio sozinho. Então, assim, a gente vê a importância disso, porque mais do que diagnóstico é trabalhar, né? É fazer isso. Então, tendo esses dois profissionais, a gente acaba... só tende a somar nessa terapia, né? Porque de acordo com a necessidade ali que a pessoa tem, que esse adulto tem... E ele precisa desenvolver, que é justamente isso, essa dificuldade que chegou a ele, que chegou até a gente, né? E aí, por conta da dificuldade, gerou tanto sofrimento, né? Por essa limitação que se tem, até pela questão do transtorno, né? Que a pessoa tem, causa as limitações, né? E nem sempre é só com psicólogo, né? Os outros profissionais também, né? Eles nos auxiliam, né? Lá em Carambeí, a gente trabalhava muito com a fono, né? Sim. E quanto a fono também era importante dentro de terapia, né? Porque enquanto eu estava trabalhando a questão emocional, a Simone trabalhava as habilidades da escrita e a fono estava trabalhando a habilidade de fala. Isso. Né? E aí, quando a gente via, a gente olhava assim... Meu, você viu como ele evoluiu já? Você viu que ele está conseguindo fazer? Você lembra daquele caso que a gente atendeu do menino com TEA? Que fazia 1 ano, a criança já tinha mais de 1 ano, né? E ele era um caso, assim, eu lembro que até foi um caso social que a gente fez. O pastor da igreja solicitou, enfim. Acho que foi. E aí, assim, a gente fez um trabalho em conjunto, eu, a Jéssica e a Fono, né? Então, neuropsicopedagogia, psicologia e fonoaudiologia. A gente fez um trabalho em conjunto, porque aquela mãe, ela não tinha vida, né? Não. Era só ela e o filho, ela não fez puericultura, porque ele não deixava, ele chorava muito, ele não ficava. Então, a gente trabalhou com essa mãe, trabalhou com a criança, e assim, o quanto que ele cresceu, né? Ele chegava para o final já... A gente nem reconhecia mais. Não reconhecia. E foi muito rápida a evolução. Por quê? Porque foram os 3 profissionais trabalhando junto com essa criança. E ele, no começo ele chegava, ele não largava da mãe, e a gente foi trabalhando, né? Aí ele começou a ter as preferências, né? Porque ele só queria com uma profissional, depois ele queria outra, daí ele gostava mais dessa, né? Até que depois foi, né? E hoje, eu vejo assim, hoje ele já está com 5 anos, nessa época ele deveria ter uns 2 anos. E hoje ela fala assim, nossa...
É outra pessoa. É outra criança, a importância que tem, né, esse trabalho em equipe, né? Inclusive, isso se estende para os adultos, né? Então, aqui a gente vai encerrando esse nosso episódio, agradecendo, Jéssica, pela tua participação, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, ao verem os nossos relatos aqui de pacientes, podem acabar se identificando. A Humanizar aqui a gente faz um atendimento para adultos, faz atendimento para todas as idades, né? E você, adulto aqui, será muito bem acolhida a sua necessidade. A gente olha para a individualidade, a gente trabalha com tudo aquilo que a gente tem de ciência, de cientificidade, utiliza protocolos que são validados, que são indicados, e também a gente trabalha com análise qualitativa, né? Como a Jéssica falou, não é só um número. Então, a gente acolhe e a gente, tendo esse olhar de múltiplos profissionais, a gente consegue chegar num diagnóstico muito mais preciso e, mais do que isso, né? A gente consegue trabalhar para que essas necessidades sejam atendidas. O primeiro passo, né, Jéssica, é que a pessoa aceite isso para ela, né? Enquanto adulto, né? Vá até o psicólogo, né? E porque ele vai ter alguém que possa escutá-lo, como você disse, né? E dar a oportunidade. Se dar a oportunidade, se dar a oportunidade. Né? De se conhecer, de se entender, de se aceitar. Se aceitar, exatamente. E vai te ouvir conforme, né, a tua acolhida e o vínculo que vai criando com esse psicólogo. É muito libertador, né? É muito libertador. E aí se dispõe a se cuidar, né? A se amar, a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar, independente, né? De quem seja essa pessoa que está ali, né? E essa palavra libertador, normalmente é que eles usam depois que eles recebem um diagnóstico que eles acabam tendo, né? Ter essa quebra de paradigma. Ai, psicólogo, quem vai é louco. Nada disso. Não é nada disso. Quem faz terapia, nossa, tá investindo nela. É um investimento, né? Então, nós queremos agradecer. Sigam lá o Instagram da Jéssica, é Jéssica Psicóloga. Sigam o @ da Humanizar PG. Já se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito, inscreva aqui no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo e o nosso conhecimento. Até o próximo episódio.